Saiu o leão a fazer sua pesquisa para verificar se ainda era o rei das selvas. Os tempos tinham mudado muito. As relações de respeito entre os animais já não eram as mesmas. Não que restasse ao leão qualquer dúvida sobre a sua realeza, mas assegurar-se é uma das constantes do espírito humano e, por extensão, do espírito animal. Assim, o leão encontrou um macaco e perguntou: "Ei, você aí, macaco, quem é o rei dos animais?" O macaco, surpreendido pelo rugir indagatório, deu um salto de pavor e, quando respondeu, já estava no mais alto galho da mais alta árvore da floresta. "Claro que é você, leão! Claro que é você!" Bem, vocês viram nessa fala que o leão, para saber qual era a sua situação junto aos seus súditos, começou uma pesquisa. Então, pesquisar é um ato que faz parte do nosso cotidiano. Este é o tema da nossa aula de hoje. O que é pesquisa? A pesquisa em educação, que nós vamos ver na aula de hoje, é a pesquisa numa concepção de educação. Qual é o papel da pesquisa na educação crítica, transformadora e emancipatória? Para isso, nós vamos tentar responder, ou tentar superar a ideia de pesquisa como uma cópia e colagem, como muitas vezes é feita na escola. A escola tem trazido um certo vício na atividade de pesquisa, principalmente para as crianças. A pesquisa se reduz a ler, copiar e colar. Não é nessa linha que nós vamos tratar a atividade de pesquisa nessa aula de hoje, mas numa linha mais avançada, mais aprofundada da atividade de pesquisa. Também vamos tentar superar a ideia de pesquisa, a ideia sofisticada de pesquisa, como uma atividade própria dos cientistas malucos nos seus laboratórios. Vamos tentar trabalhar com a ideia de que a pesquisa é uma atividade do professor, em formação. A pesquisa em educação é uma atividade pedagógica, tanto quanto outras atividades na formação do professor. Bem, vamos ver o trecho de um filme que trata de pesquisa. But this Rome was here for a long time before Descartes and Bacon. Violence goes on no matter how mankind understands the world, doesn't it? And exploitation. Of course, we'd all like to think it would be different. We saw things differently. But hasn't modern science, technology, business done exactly what Francis Bacon preached? Tortured our planet. Didn't we just implement the old patriarchal idea about man dominating all? I don't know, Sonia, let me be the devil's advocate here for a minute. How much have we really tortured and hounded the planet? I mean, you could say not much compared to what the ice ages did to the world, for example. And who says that nature can't cope? We're all scared to death about the disappearing ozone layer, but we only started studying ozone levels about 10 years ago. It could be that these so-called holes in the atmosphere have been appearing and then disappearing again since the beginning of time. Couldn't it? Could be that nature has a healing mechanism that we don't even know about. It could be that this hysteria about ultraviolet rays is nothing more than that, just hysteria. That's exactly what they said about the German forests only a few years ago. And look at them now. More than half of the trees in the Black Forest are dying. We can't explain it away any longer. We simply cannot take the risk. Right here around this island, the tides are slowing down. Maybe because of silt building up from garbage being dumped in the bay or from the overuse of fertilizers. Lakes can die. Entire oceans become polluted. Topsoil, forests, water, poisoned, dead. Things can change so fast. In the hands of man, nature becomes fragile. Rain becomes acid. Este filme, O Ponto de Mutação, é baseado num livro também chamado Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. O Capra é um físico que estudou, dentro da física quântica, a necessidade de se buscar novos paradigmas para a ciência. E este filme foi, então, baseado neste livro.
Na verdade, o filme é uma forma muito mais fácil e muito mais simples de conhecer as discussões que o Capra faz no livro. Por isso é que o livro foi transformado em filme. E no filme, nós vimos nesse trecho do filme um diálogo entre uma cientista, um escritor e um político. E neste diálogo nós podemos perceber do que trata a pesquisa, para que serve a pesquisa. Isso nos leva a introduzir uma nova parte da nossa aula, a pesquisa e o conhecimento da realidade. Isso nos leva a começar a refletir sobre a função da pesquisa. Para que serve a pesquisa, por que nós pesquisamos, qual é a importância da pesquisa no mundo acadêmico e no mundo social. Há várias definições de pesquisa, há várias formas de conceber pesquisa, há várias ideias sobre pesquisa. Desde aquelas ideias mais ligadas a um aspecto mais técnico da pesquisa, até ideias ligadas a um aspecto mais conceitual, mais social e mais político até do fazer pesquisa e do ato de pesquisar. Vamos ver uma definição do Dicionário Aurélio sobre o que é pesquisa. Segundo o Dicionário Aurélio, a pesquisa significa indagação ou busca minuciosa para averiguação da realidade, investigação, inquirição, ou ainda, investigação e estudo, minudentes e sistemáticos, com o fim de descobrir ou estabelecer fatos ou princípios relativos a um campo qualquer do conhecimento. Bem, esta definição do dicionário nos traz algumas informações bastante importantes sobre o que é pesquisa. É uma indagação minuciosa da realidade. Vamos destacar para a reflexão a ideia da atividade minuciosa, uma indagação minuciosa. É importante que nós comecemos a pensar que toda ação de pesquisa, ela precisa ser detalhada. É um olhar detalhado, sistemático, organizado sobre determinada realidade. No nosso caso, a realidade educacional. Então, vamos olhar para a realidade educacional de forma organizada, sistematizada, detalhada, minuciosa. Esta é uma primeira preocupação na definição de pesquisa. Além disso, esta definição do dicionário também traz em destaque a ideia do descobrir. Então, pesquisa é descobrir a realidade, é descobrir elementos dessa realidade, detalhes desta realidade. Esta é uma definição bastante detalhada de pesquisa. Vamos ver outras ideias de pesquisa através da enquete com diferentes pessoas, com inserção diferente na vida acadêmica e na vida social. Vamos lá? Bom, eu acredito que pesquisar seja conhecer mais sobre determinado assunto, né? Buscar mais informações, né? Para poder conhecer melhor aquilo que você está querendo pesquisar. Uma pesquisa é quando você tem interesse em algum assunto e você deve procurar nos locais que você considera que você pode encontrar o que você está pesquisando. Então é busca por algo que você não conhece. É quando assim você precisa saber de alguma coisa, ou sei lá, que nem pesquisa escolar, precisa saber de algum tema, você vai e procura, em biblioteca, no livro, enfim. Pesquisa, você está procurando alguma coisa. Legal. Pesquisa é quem quer saber alguma coisa, quer achar a resposta dessa alguma coisa, faz uma pesquisa. Vocês viram que interessante? Como diferentes pessoas têm diferentes ideias sobre pesquisa. As pessoas que não estão no mundo acadêmico definem pesquisa muito mais próximo de pesquisa de opinião, de pesquisa eleitoral, de pesquisa de mercado, enfim, né? Essa pesquisa da vida cotidiana. E aqueles que já estão mais próximo do mundo acadêmico, seja pela inserção como professores ou até como pesquisadores, né, de forma mais elaborada, já tem uma outra concepção de pesquisa, preocupações com a atividade de pesquisa um pouco mais sofisticada, mas de qualquer forma, a ideia é de que pesquisa é um levantamento de dados sobre a realidade.
Então, para que serve a pesquisa? Qual é a função da pesquisa? Este é o nosso próximo tema, a função da pesquisa no processo ou no mundo acadêmico. Por que nós, na universidade, nos cursos de ensino superior, pesquisamos, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação? Qual é a função da pesquisa? Ela não pode ter uma função apenas voltada para o próprio mundo acadêmico, ela tem que ter também uma função social. Então vamos ver qual é a função da pesquisa. Vamos então centrar a nossa preocupação nesta função da pesquisa. A pesquisa tem como função o conhecimento da realidade, interpretar a realidade, conhecer a realidade para agir sobre esta realidade. No caso da pesquisa em educação, conhecer a realidade educacional, interpretar a realidade educacional para educar. Para educar é preciso conhecer o fenômeno educacional. E para conhecer o fenômeno educacional é preciso pesquisar, é preciso produzir conhecimento sobre os processos pedagógicos, conhecimento sobre a realidade educacional. Mas e o que é conhecimento? Vamos pensar no conhecimento em 3 dimensões. O conhecimento para a compreensão e transformação da realidade, o conhecimento como fundamentação da ação e o conhecimento como um processo ou um instrumento de libertação. Numa primeira dimensão, o conhecimento como um processo de interpretar a realidade, de compreender a realidade para a sua transformação, é parte da história da humanidade. A humanidade, desde seus primórdios, vem produzindo conhecimento para compreender e para transformar a sua relação com o mundo. A relação dos homens com o mundo é sempre uma relação de transformação, mas para essa transformação, para essa intervenção na realidade, seja na realidade natural, na realidade social, na realidade até histórica, é preciso conhecer para essa intervenção. Ou seja, compreender a realidade é parte do processo de conhecimento. O conhecimento serve para conhecê-la e só é possível conhecer interpretando a realidade. Então, aí nós chegamos neste segundo aspecto do conhecimento, que é o conhecimento como base para a ação. Para intervir na realidade, para agir, para viver, é preciso se conhecer, é preciso ter conhecimento. Em qualquer área de atuação profissional, sem conhecimento não se faz a intervenção na realidade, não se faz uma ação sobre a realidade. Então, o conhecimento é um instrumento de ação. O conhecimento não é só um instrumento teórico, embora, claro, que ele tenha sua dimensão teórica, mas ele é também um instrumento prático, um instrumento teórico prático de conhecimento da realidade. Uma teoria que fundamenta a nossa ação, que define a nossa ação, na qual a nossa ação cotidiana está fundamentada, está organizada. Então, neste sentido, o conhecimento pode ser libertador ou pode ser opressor. E aí, então, nós estamos chegando na terceira dimensão do conhecimento. O conhecimento como instrumento de libertação ou como instrumento de opressão. Claro que numa sociedade desigual, o conhecimento é desigualmente distribuído. Neste sentido é que ele pode ser um instrumento de opressão ou de controle ou um instrumento de libertação. É ingênuo pensar que o conhecimento é sempre libertador. Ele é libertador na medida em que as pessoas se apropriem de forma mais democrática e de forma a construir, a fundamentar ações que organizem democraticamente a sociedade. Então, o conhecimento em poder de grupos que têm interesses conflitantes com interesses de outros grupos, dos grupos majoritários, quer dizer, o conhecimento na mão de grupos minoritários a favor dos seus interesses e contra o interesse de outros grupos, o conhecimento não é
um instrumento libertador. Ao contrário, ele é uma forma de que esses grupos controlem os outros grupos. Mas, por outro lado, o conhecimento pode ser libertador, ou seja, ao conhecer, as pessoas, ao se apropriar do conhecimento sobre a realidade, as pessoas se organizam e têm ações para a transformação desta realidade desigual, desta realidade opressora. Então, o conhecimento não é neutro. O conhecimento está sempre de acordo com os interesses dos grupos que o constroem. Então, nenhum cientista pode dizer que está construindo um conhecimento neutro. Neste filme, No Ponto de Mutação, no desenrolar do filme, nós vamos ver várias discussões sobre a não neutralidade do conhecimento. Isso é uma das coisas mais importantes na discussão da ciência hoje. A superação da ideia de que o conhecimento é neutro, de que ele não está vinculado a interesses de um ou outro grupo. As discussões hoje da ética em ciência, né, da ciência atual, levam à tomada de posição porque não há possibilidade de neutralidade na construção do conhecimento. Se o conhecimento serve para interpretar a realidade, ele nunca vai ser neutro. Ele vai estar sempre relacionado a que tipo de realidade nós nos referimos. No caso da educação, qual é a concepção de educação que fundamenta a nossa produção de conhecimento sobre essa realidade? Portanto, os educadores não fazem pesquisa, não produzem conhecimento de forma neutra. Eles produzem conhecimento para uma educação crítica ou produzem conhecimento para uma educação controladora. Não há neutralidade, portanto, na produção do conhecimento. Vamos ver um pouco mais, então, sobre a pesquisa em educação. É importante perceber que a pesquisa em educação está vinculada à pesquisa na área das ciências humanas e das ciências sociais. Isto faz alguma diferença, porque as diferentes áreas de pesquisa têm paradigmas diferentes de pesquisa ou referenciais de pesquisa diferentes. E é importante que nós superemos a ideia de trazer para a pesquisa nas ciências humanas e sociais, portanto na pesquisa em educação, os paradigmas das ciências naturais, como a física, a química, a matemática. A pesquisa na área das ciências humanas e na área das ciências sociais já muito superou a ideia da neutralidade do conhecimento e da neutralidade da pesquisa. Portanto, nós podemos dizer que a pesquisa em educação é fundamentalmente pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, diferentemente do que pensam alguns pesquisadores, não é uma forma não metódica, não metodológica de se fazer pesquisa. Ela é uma metodologia própria para determinadas áreas que exigem uma abordagem mais qualitativa do que quantitativa. Também não dá para dizer que a pesquisa qualitativa está em oposição à quantitativa, mas ela é diferente, a pesquisa qualitativa é diferente da pesquisa quantitativa. Vamos ver o que nos diz a professora Maria Cecília Minaio, que é uma das maiores especialistas nesta discussão sobre metodologia de pesquisa nas ciências humanas e sociais. A pesquisa qualitativa trata de um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Esta definição de pesquisa qualitativa é muito esclarecedora. Ela nos mostra que o fenômeno humano e social, ou seja, a realidade humana e social na qual nós podemos incluir a educação, é muito mais complexa e dinâmica e não pode ser reduzida a quantificações. Nós não podemos medir os fenômenos sociais simplesmente. Nós precisamos compreendê-los, refletir sobre ele, compreendê-los de uma forma mais profunda e mais dinâmica.
Portanto, o paradigma da pesquisa em educação e da pesquisa que se insere no campo das ciências humanas e sociais é o paradigma qualitativo. Então, nós podemos afirmar que a pesquisa em educação é essencialmente qualitativa. Não que ela abandone a coleta de dados quantitativos, mas ao coletar dados quantitativos, a pesquisa em educação exige uma abordagem qualitativa, exige uma interpretação qualitativa dos dados quantitativos. O que isso significa? Que nós podemos coletar dados e contá-los, desde que a gente faça interpretações de qualidade desses dados, o que eles nos dizem do ponto de vista qualitativo da realidade educacional. É isso que nos interessa na pesquisa em educação. O paradigma é o paradigma qualitativo, é o paradigma de compreender de forma mais complexa a totalidade dos fenômenos. Não nos interessa, como no modelo das ciências naturais, colocar o fenômeno social como num microscópio e isolá-lo para compreendê-lo. Isso é um paradigma quantitativo de pesquisa. Na educação, nos interessa compreender o fenômeno educacional na sua complexidade, não simplificá-lo para estudá-lo, mas entendê-lo na sua complexidade. Esta é a diferença fundamental entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Vamos conhecer um pouquinho da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. A ANPED é a principal entidade científica representativa da pesquisa em educação. Ela também é uma associação de pós-graduação porque no Brasil a pesquisa se faz principalmente na pós-graduação. A pesquisa em educação se faz principalmente nos programas de pós-graduação. Então, por isso ela também é uma associação de pós-graduação. Mas ela é a entidade científica mais importante na área da pesquisa em educação. Então, a ANPED tem uma reunião anual, né, e nesta reunião os pesquisadores do Brasil inteiro e alguns até do exterior, mas os do exterior principalmente os convidados, né, mas os pesquisadores brasileiros têm a oportunidade de apresentar os seus trabalhos de pesquisa e de debater então com outros pesquisadores também na área da educação os resultados de sua pesquisa. É muito interessante que a gente conheça a Associação Nacional de Pesquisa em Educação. Ela tem uma reunião anual que acontece em geral entre outubro e novembro de todos os anos, sempre em Caxambu, em Minas Gerais. Um ou outro ano a reunião aconteceu fora de Caxambu, mas o mais comum é que essa reunião seja em Caxambu. Lá então reúne-se mais de 3.000 pesquisadores e a gente tem a oportunidade de conhecer diferentes resultados de pesquisa nas mais variadas áreas da pesquisa em educação. É interessante observar como a ANPED funciona e se organiza através de grupos de trabalho. São mais de 20 grupos de trabalho de diferentes temas da pesquisa em educação. Por exemplo, história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, currículo, ensino fundamental, educação infantil, ensino superior, educação ambiental, educação de jovens e adultos, enfim, várias áreas, educação à distância, muitas áreas da pesquisa em educação, nós temos a oportunidade de conhecer os resultados das pesquisas nestas reuniões. Obviamente que todo esse material, os textos, enfim, estão também disponíveis nos cadernos de resumo e até hoje publicados nos CD-ROMs, os artigos completos dos trabalhos que são apresentados na ANPED. Isso nos dá a oportunidade de conhecer o que está sendo produzido no campo do conhecimento pedagógico. A pesquisa em educação é uma pesquisa que se dedica à produção de conhecimento no campo do conhecimento pedagógico. Tanto das formas mais amplas, né, de conhecer o fenômeno educacional, como, por exemplo,
política educacional, né, o que está acontecendo na política educacional do Brasil, como é que nós vamos conhecer isso. Então vamos fazer algumas pesquisas para entender as propostas de política educacional do MEC, né, e hoje até de outros ministérios que também têm propostas de educação em outras áreas, né, mas principalmente do MEC, até algumas atividades muito cotidianas do professor, né, motivação da aprendizagem e outros aspectos do campo do conhecimento pedagógico que também são importantes para que a gente melhore o processo educativo. Eles também são objetos de pesquisa, objetos de estudo na área da pesquisa em educação. Vamos então fazer uma síntese da nossa aula de hoje. O que é pesquisa? Pesquisa é uma atividade de conhecimento da realidade, é interpretação da realidade para a fundamentação de uma ação sobre esta realidade. Portanto, a pesquisa em educação é o conhecimento da realidade educacional para uma ação sobre ela, para uma ação transformadora e crítica sobre a realidade educacional. Vamos ver como nós podemos nos aprofundar mais sobre o que é pesquisa em educação. Para conhecer um pouco mais da pesquisa em educação, eu indico o livro Metodologia da Investigação em Educação, do professor Pedro Demo, publicado pela editora IBPEX. O professor Pedro Demo é um dos principais autores de metodologia de pesquisa em educação. Vale a pena ler esse livro para compreender desde essa parte mais reflexiva sobre a pesquisa em educação até a parte mais técnica, mais prática e metodológica da pesquisa em educação. O site www.amped.org.br também vai trazer muitas informações sobre pesquisa em educação. Lá nós podemos entrar na área dos diferentes grupos de trabalho, os GTs, né, aqueles que eu citei agora mesmo, né, para que a gente possa ter acesso aos resumos e aos trabalhos apresentados. Além disso, o site da Amped também nos oferece a oportunidade de conhecer e debater, né, os principais temas educacionais e conhecer também as principais pesquisas na área da educação. O Ponto de Mutação, o filme do diretor Bernard Capra, distribuído pela Cannes Home Video, todos os pesquisadores e pesquisadores iniciantes na área das ciências humanas e sociais devem ver esse filme, mesmo que ele trate de um tema que também tem a ver com a pesquisa na área das ciências naturais, da física. Mas é importantíssimo ver esse filme para compreender um pouco a discussão dos paradigmas qualitativos e da complexidade da pesquisa na área das ciências da educação.